Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos e as maravilhas, a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor, o seu Deus, os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com todos os povos que agora vocês temem. Além disso, o Senhor, o seu Deus, causará pânico entre eles, até destruir o restante deles, os que se esconderam de vocês. Deuteronômio 7, 19 e 20. Deixe-nos espiritualizar a história da conquista de Canaã pelos filhos de Israel. Canaã foi dada a Abraão e sua semente por uma aliança. Nosso corpo, alma e espírito são dados a Cristo Jesus para ser sua porção e sua herança. E o princípio recém-nascido dentro de nós, que representa a semente de Israel, é conquistar toda a nossa humanidade para Cristo, para que Ele tenha posse dela em todos os seus poderes e paixões, partes e faculdades. Quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, Ele morreu não apenas por nossas almas, mas também por nossos corpos. E Ele não comprou o direito de uma parte de nós apenas, mas de todo o homem. Ele contemplou em sua paixão a santificação de todos aqueles que o Pai deu a Ele totalmente, espírito, alma e corpo, para que nesse reino triplo Ele mesmo pudesse reinar supremo sem um rival. É tarefa da natureza recém-nascida que Deus deu ao regenerado para fazer valer os direitos do Senhor Jesus Cristo. Minha alma, na medida em que você é um filho de Deus, você deve conquistar pelo poder da soberana graça e do Espírito todo o resto de si mesmo que ainda permanece sem glorificar a Cristo totalmente. Você deve submeter todos os seus poderes e paixões ao cetro de prata do reinado gracioso de Jesus. E você nunca deve estar satisfeito até que aquele que é o rei por compra se torne também rei por graciosa coroação e reine em você supremo. Embora Israel tivesse Canaã por direito, os heveus e jebuseus e 7 nações poderosas a possuíam. E ai de nós, dolorosamente sentimos que, embora Cristo tenha o direito sobre nós e somente Ele reine, em nosso corpo mortal o pecado ainda habita. O pecado habita em nós. Esses velhos pecados que nasceram conosco e parecem que nunca morrerão até que nós mesmos estejamos envoltos em nossas mortalhas, entraram em nós e habitarão em nós. Posso dizer de nossa natureza o que foi dito no Egito durante a praga das rãs. Eis que essas coisas imundas subiram aos nossos aposentos, aos nossos fornos e às nossas amassadeiras. Não há parte do nosso coração quente demais ou sagrado demais para que o pecado não se intrometa lá. Toda a cabeça está doente, todo o coração está fraco, desde a planta do pé até a cabeça. Naturalmente, não há nada além de machucados e hematomas e feridas em decomposição. O pecado se entrincheirou em nossa natureza e não deve ser expulso pelo simples fato de falarmos dele, nem por nossas melhores resoluções. Nossos pecados têm carruagens de ferro, como todos nós sabemos, nós que temos que lutar com eles. E suas cidades estão muradas até o céu, suas trincheiras são muito fortes. Nossos pecados penetraram tanto em nossa carne, que nossa carne clama, poupe-os. Certamente a amargura de morte já passou, disse Agag, quando se aproximou delicadamente de Samuel. E assim nossos pecados chegam tão delicadamente a nós, assumem formas tão agradáveis e são tão compatíveis que algo sussurra: deixe-os viver, é difícil matá-los, tão difícil cortá-los, raiz e galho, porque eles estão em possessão, e a nova natureza é apenas um bebê, mas a velha natureza é o velho. É uma luta muito desigual entre um bebê e um velho. A nova natureza acaba de emergir em uma atmosfera que não é compatível com ela, enquanto a velha natureza tem tudo para ajudá-la. O diabo, o mundo e até mesmo os cuidados dos negócios da vida, todos parecem agir como aliados da velha natureza. Enquanto isso, a nova natureza tem que lutar sozinha, exceto que o Espírito Eterno é nosso ajudador. E aquele que é o Pai da nossa nova natureza é também seu suporte e socorro. Do contrário, há muito tempo teria morrido e totalmente eliminada pelas hostes de seus inimigos. Cristo e a santidade têm direito sobre nós, mas o pecado está em nossa posse. O que é então, amado, a nossa vida?
Ora, visto que o pecado não tem direito a nenhuma parte de nós, travamos uma boa e legal guerra quando buscamos, em nome de Deus, expulsá-lo. Os nossos pecados foram cancelados na cruz, a culpa deles. Judicialmente, nós estamos livres, nós somos justos, mas agora, porque eles foram cancelados, nós temos o poder do Espírito que habita em nós para mortificá-los. Ó meu corpo, você é um membro de Cristo. Devo levá-lo e submetê-lo ao príncipe das trevas? Ó minha alma, Cristo sofreu por seus pecados e redimiu você com seu sangue mais precioso. Devo permitir que sua memória se torne um depósito do mal, ou que suas paixões se tornem tições de iniquidade? Devo renunciar ao meu julgamento para ser pervertido pelo erro, ou minha vontade para ser conduzida nos grilhões da iniquidade? Não, minha alma. Você é de Cristo e o pecado não tem direito sobre você. O pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Cristo nos comprou e pagou por nós. Deus nos legou a Cristo, pertencemos a Ele, somos sua porção e sua recompensa. O pecado não tem direito legal então, mas tem posse, e você sabe que são 9 pontos da lei. Mas não discutiremos os 9 pontos agora. Apresentaremos o grande ponto, que Deus, o juiz de todos, decidiu que os comprados pelo sangue pertencem a Cristo. E nós lutaremos até a morte contra esses nossos pecados. Dizem que se lermos este capítulo em um sentido espiritual, não devemos de forma alguma experimentar qualquer tipo ou forma de trégua com o pecado. Acredito que muitos crentes, espero que sejam crentes realmente, desistiram de guerrear com parte de seus pecados. Eles não são bêbados, não são ladrões, não são dados à impureza do andar ou da linguagem, mas seu temperamento pode ser precipitado e eles não tentam subjugá-lo. Eles pensam que isso é constitucional e defendem isso como se fosse necessário poupá-lo. Esse é o meu temperamento. Não, não é. Não temos o direito de tratar nenhum pecado assim. Essa única tribo, esses jebuseus, devem ser poupados de acordo com suas conversas pecaminosas. Não. Ó amado, não tenho mais direito como cristão de permitir que o mau humor habite em mim do que tenho de permitir que o próprio diabo habite ali. Eu sei que tem sido dito muitas vezes que a graça é muitas vezes enxertada em um tronco de um jambuzeiro bravo. Assim é, mas nesta administração espiritual, o enxerto influenciará tudo o que está embaixo, bem como o que está em cima. Qual é o fruto disso? É um jambuzeiro? Não, o fruto não vem do jambuzeiro, mas da melhor natureza. E embora eu seja enxertado em um jambuzeiro, meu fruto deve participar da nova natureza. E eu devo produzir frutos doces e agradáveis a Deus. Algumas pessoas pensam, ou talvez não saibam disso, que são naturalmente perturbadas pelo orgulho, que têm naturalmente um espírito elevado ou temperamento arrogante. E quando ouvem falar disso, ficam rudes com quem se atreve a mencioná-lo. E eles pensam que isso não é um pecado. Mas, ó amado, o orgulho de um cristão é um dos vícios mais repugnantes. O que pode haver em você e em mim para nos orgulharmos? Devendo tudo o que temos ao dom de Deus, à graça soberana, nada tendo senão o que Ele nos dá, e voltando à nossa própria pobreza, a menos que Deus nos guarde, como ousamos levantar arrogantemente a cabeça? Deus feriu Nabucodonosor e o fez comer grama como boi, e seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas como garras de pássaros, tudo por causa do seu orgulho. E alguns dos queridos filhos de Deus sofreram quedas terríveis por causa disso. E tudo porque eles foram levantados e disseram: nunca serei movido, minha montanha permanece firme. Devemos ter cuidado com esses pecados e não fazer tréguas ou negociar com eles, ou dar outro nome a eles que a nossa cultura dá. Não devo dizer de nenhum pecado, não posso evitar e, portanto, não vou lutar contra ele. Amado, abaixo com todos eles, abaixo com todos eles. Em nome de Deus, devemos destruí-los, ou então eles nos destruirão. Posso dizer de nossos pecados o que um oficial escocês disse a seus soldados quando levado a uma posição difícil do campo de batalha. Disse ele: meus rapazes, aí está o inimigo, mate-os
ou eles vão matar vocês. E assim devo dizer sobre todos os pecados: lá estão eles, destrua-os, ou eles o destruirão. Sua única maneira de entrar na vida eterna é sendo mais do que vencedor por aquele que o amou. Essa é a marca de quem o Pai deu ao Filho, de quem Ele elegeu antes da fundação do mundo. Eles vencem por causa de Cristo. São mais do que vencedores por causa daquele que os amou. Você sabe como está escrito: ao que vencer, darei de comer do maná escondido, mas somente a esses. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem, diz o apóstolo. E como não devemos desculpar alguns pecados e permitir que vivam, acima de tudo, não devemos cair em um estado de desânimo mental e supor que nunca podemos expulsar os pecados. Não creio que algum dia seremos perfeitos nesta vida, mas o quão perto da perfeição um cristão pode chegar é uma questão que não gostaria de discutir em palavras, mas prefiro me esforçar para descobrir na prática. Não me aventurarei a afirmar o quanto um crente pode ser semelhante a Cristo, mas certamente houve alguns homens na terra de quem poderíamos dizer sem exagero que você poderia tomá-los como exemplo, pois seu mestre parecia viver novamente neles. Não há necessidade de que você sempre ceda ao orgulho, ou preguiça, ou cobiça, ou qualquer outra forma de pecado. Você é capaz de vencê-los, não em sua própria força. O mais fraco deles seria demais para você nisso, seria mais forte do que você, mas você pode vencê-los pelo sangue do Cordeiro. Essa é a vitória que vence o mundo, sim, a nossa fé. E João diz mais: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E nossa fé será capaz de subjugar esses pecados. Assim como a fé do passado colocou em fuga os exércitos estrangeiros, o mesmo pode acontecer hoje. Não, queridos, vocês devem perguntar: como devo expulsá-los, pois eles são maiores e mais poderosos do que eu? Mas vá ao forte em busca de força e espere humildemente em Deus. E Ele, o Deus Todo-Poderoso de Jacó, certamente virá em seu socorro. E você terá que cantar a vitória por meio da graça e por meio da graça somente. Há uma palavra de encorajamento neste capítulo para aqueles que têm tendência a duvidar neste assunto. Israel foi lembrado de que Deus os tirou do Egito. Ele os libertou da casa da escravidão. E vocês são lembrados, queridos, de que estão salvos. Cristo fez uma obra maior por vocês do que resta a ser realizada em vocês. Para suportar o peso de seus pecados e quebrar o jugo de ferro da escravidão espiritual dos seus pescoços, exigia que Cristo morresse debaixo da ira infinita de Deus. Mas isso, tendo sido feito, é comparativamente uma obra leve agora libertá-lo do pecado interior. O trabalho maior está feito e terminado. Jeová se tornou homem em carne humana. Ele viveu na terra. Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. E no devido tempo se curvou em sua obediência até a morte e morte de cruz. Todos os seus pecados foram destruídos em Cristo e por Cristo. E não há condenação para você temer desde que Cristo morreu. Você está perdoado e o jugo foi tirado dos seus ombros. Você foi libertado pelo Filho e você está realmente livre. Você está no deserto, é verdade, mas já atravessou o Mar Vermelho, onde seus pecados foram afogados. Seus inimigos, seus velhos pecados, você não verá mais para sempre. O maná cai sobre o seu acampamento. A coluna de fogo e a nuvem conduz você através do deserto. E já que você viu o que Deus fez, você terá medo do futuro? Coragem, coragem. Ele nunca começa sem a intenção de terminar. Nunca se dirá de Deus: este homem começou a construir, mas não foi capaz de terminar a estrutura. Coragem, coragem. Ele não o tirou do Egito para que você pudesse ser destruído. O que os pagãos diriam a respeito do seu Deus se afinal você caísse e morresse? Você deve vencer o dia, e também amanhã, e depois de amanhã. Você terá cada centímetro da terra prometida. Apenas seja forte e corajoso, pois o Senhor certamente expulsará seus pecados e tomará seu corpo, alma e espírito como uma consagrada e santa possessão para sempre. Mas há uma noção entre alguns cristãos que são pouco instruídos e nada sabem da experiência de que a santificação é uma obra instantânea.
Há alguns que pensam que, no momento em que creram em Jesus, nunca mais serão perturbados com nenhum pecado novamente, ao passo que é então que a batalha realmente começa. No momento em que o pecado é perdoado, ele deixa de ser meu amigo e se torna meu inimigo mortal. Quando a culpa do pecado vai embora, o poder do pecado se torna detestável e começamos a lutar contra ele. De vez em quando, ouvimos falar de amigos que não conseguem entender meus ensinamentos sobre esse ponto. Eles dizem que não sentem nada de pecado rebelde dentro de si mesmos. Oh, amado, gostaria que você soubesse, pois temo que você não saiba nada da vida do Evangelho se não o sentir. Se não há uma luta em você entre a carne e o espírito, então você deve estar morto. Não darei um centavo pelo seu cristianismo ou conversão se ele não tiver produzido um grande conflito interno. Até mesmo pagãos virtuosos foram mais longe do que isso, pois alguns deles escreveram que se sentiam como dois homens lutando um contra o outro. E certamente os cristãos foram mais longe ainda, ou deveriam ter ido. Isso eu sei a respeito de mim. Seja como for com você, eu tenho que lutar todos os dias para chegar apenas 1 centímetro mais perto do céu. E sinto que estarei lutando até o último momento, e que terei uma briga à beira do Jordão com minhas corrupções. O poder que está em mim é vencedor, porque a semente é incorruptível, mas a luta é real. Lembre-se de como John Knox, o grande reformador com Calvino, falava sobre as suas próprias lutas. Ele havia lutado com homens, posso dizer, na verdade, que ele lutou com feras em Éfeso, e ainda assim, em seus últimos momentos de inspiração, ele teve a luta mais dura que já experimentou contra a justiça própria, é o que ele diz. Você teria pensado, certamente John Knox não poderia ser hipócrita. O homem que havia denunciado toda a confiança em boas obras ainda estava lutando e triste com a mesma coisa que ele havia denunciado. E assim será com você, e assim será comigo. Não importa o quão perto você viva de Deus, ou quão perto você siga Cristo, você ainda terá mais ou menos do mal para lutar. Não, devo dizer, quanto mais santo você for, mais você terá que lutar contra o pecado. Quanto mais branca uma vestimenta se torna, mais facilmente um ponto é visto. E quanto mais você se assemelha a Cristo, mais detectará como você é diferente em algum aspecto. Um sentido espiritual será acelerado, de modo que você descobrirá que é um pecado que você não pensava ser mal ou não enxergava. E você frequentemente sentirá e verá mais pecados quando estiver mais progredindo na graça, como se não estivesse crescendo, ou se estiver, certamente parece ser para baixo, porque quanto mais você cresce e se torna santo, mais você enxerga pecados em você. Quando me considero o mais profano, sou o mais santo, e quando lamento minha própria pecaminosidade, é mais provável que esteja mais próximo de Deus. É melhor pensar pouco em si mesmo, mas quer pense ou não, tome isso como certo. Você terá que expulsar seus pecados pouco a pouco. Eles não serão expulsos de uma só vez. Será uma obra para toda a vida, e você nunca terá que tirar sua armadura e embainhar sua espada até que vá para a cama do guerreiro e descanse na sepultura.